Oi, querida, boa noite. Oi, amor, tudo bem? Boa noite, prof. E como você tá, Flor? Eu tô bem, e você? Tô agora melhor, né, com você? Ai, como sempre, maravilhosa, tá chiquérrima, adorei. Ai, meu Deus, vim direto do trabalho. Olha só, tô toda amassada, eu tava me olhando agora. Eu falei, meu Deus, olha a minha situação, tô descabelada, tô Tá, toda bagunçada. Trabalhei o dia inteiro, hoje é meu rodízio. Deixa hoje eu é ver o se o Darlan apareceu, só um minutinho aqui. Peraí, que ele vai participar. O Darlan é o nosso querido aqui, Maíra. Você vai se apaixonar por ele. Ai, eu já vi a carinha dele e já falei, nossa, ele parece ser um querido mesmo. Olá, Ele boa aí. noite, Mayra. Oi, boa Tudo bem? noite, Darlan, tudo bem? Tudo ótimo. Darlan, vou contar para você, já aproveito para contar para todo mundo, já dando boa noite a todos os presentes na live do EDFAP de hoje. Apresentando a minha, eu posso falar a minha mesmo, queridíssima Maíra Cardoso, professora, tem um currículo extenso no tema que nós vamos tratar hoje, que é da linguagem inclusiva. Ela foi minha aluna, formada na FAP, o que é uma honra para nós. É muito bom a gente saber, viu, Maíra? E cada vez mais a gente percebe isso. Eu sempre converso com a Naila sobre isso. O quanto nós temos alunos que se transformaram em professores. Isso nos dá uma felicidade aqui secreta, e ao mesmo tempo que não é secreta, porque eu estou contando, porque isso mostra que a gente fez alguma coisa certa, né? Que a gente formou pessoas que gostam de estudar, né? E que a gente teve uma participaçãozinha aí nisso, né? Ainda que fosse através do nosso carinho, do nosso respeito, da nossa comunidade, que é assim meio, né? Amigueira. Mas a gente, de fato, tem muitos alunos professores, Maíra. Isso é uma alegria. Maíra foi nossa aluna, Darlan, né? Como já ficou claro. E hoje eu achei tão engraçadinho que ela falando, né? Da live de hoje, que era uma delícia fazer live com professora. E eu falando que não podia ter nada mais lindo do que ter uma live com uma ex-aluna que agora é professora. Agora, Então, muito obrigada. Olha, aproveito para registrar a presença de uma amiga querida, talentosíssima, que é a Rita. Darlan, é o correio da Rita, que estava comentando com você outro dia, que é uma pessoa sim, super engajada na causa jovem. Ela tem um grupo de jovens muito bacana que chama GIB, Jovens Independentes pelo Brasil, né? Apartidário, tem várias posições, debate livre. É muito bacana, eu fico muito contente que ela esteja aqui brindando com a sua presença. Então, isso colocado, né? Eu passo a palavra para a nossa queridíssima Maíra, né? Para falar um pouquinho sobre o tema dela. E eu queria, sabe, Maíra, já até aproveitar e contar que eu acho que a live ela é interessante quando ela vira um bate-papo, né? Quando a gente fica com uma coisa muito professoral, muito, né, ensimesmada, não dá, né? E antes de você falar um pouco de você, do teu trabalho e tudo, queria comentar sobre uma conversa que eu tive um pouco antes de entrar, mas que é sempre oportuna. Eu comentei sobre falando sobre a live de hoje, em um certo momento veio a conversa de banheiro, Uhum. né? E eu até comentava com o Darlan isso. Eu falo, meu Deus, não é possível que até hoje a gente tenha esta conversa sobre banheiro, sobre você ter um banheiro feminino ou ter um banheiro masculino, né? E como a gente tem, Maíra, até hoje opiniões tão fechadas com pessoas que a gente inclusive convive, com quem a gente dialoga numa boa, mas que parece que não teve ainda uma prospecção maior em torno disso. Então, eu vou passar a palavra para vocês, que a bola é de vocês, mas eu queria muito, viu, Maíra, se você pudesse, uma forma assim, muito fácil, explicar para as pessoas a diferença, que eu acho que as pessoas fazem muita confusão, e o que significa o LGBTQI+, né? O que é ser queer? O que é ser cis? Por que não tem mais sentido falar em feminino e masculino? Eu acho que essas coisas não é todo mundo que sabe, Maíra, de verdade que não.
E eu acho fundamental que a gente parta dessa premissa. Então, por favor, eu quero que você se apresente, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Marina. Obrigada, Darlan. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Mesmo porque a Marina foi uma professora que foi uma inspiração para mim. Então, ser convidada por ela é algo muito incrível, assim, sabe? E eu achei muito interessante isso que ela traz, de que muitas alunas e alunos se transformam em professores. Eu acredito que não é à toa, né? A gente não transforma em nada se a gente não tem um referencial bacana. E ainda mais o direito, que é um ambiente tão masculino, eu vejo cada vez mais a importância da gente ter mulheres como professoras, até para inspirar que mulheres se tornem professoras, né? Saiu recentemente um estudo da USP, o quanto que as mulheres têm uma maior dificuldade em participar na sala de aula do que os homens, porque elas se sentem ali num ambiente que não seja tão socialmente seguro, né? Então, como é importante a gente ter referenciais e como é importante a gente ter essa representatividade. Então, eu sou eternamente grata, assim, por ter tido aí as professoras Ana Paula, Marina, Naila, Bernardina na minha vida, assim, porque foram grandes referenciais de como eu poderia ensinar, mas não só passando uma educação bancária, mas uma educação crítica. Então, eu queria só começar dizendo isso, falar que todos vocês, alunos e alunas e alunos da FAAP, são muito sortudos. Queria começar introduzindo o tema, né? Por que é importante a gente falar de comunicação inclusiva e de linguagem inclusiva? Depois a gente pode abordar a diferença entre linguagem inclusiva e linguagem neutra, mas de uma forma geral, a comunicação, ela é muito ampla e ela pode materializar as formas de opressão. E eu queria trazer um exemplo. Quando um país coloniza outro, qual que é a primeira coisa que esse país faz? É ensinar a sua língua. Lembra, né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, a primeira coisa que eles fizeram foi ensinar o português. Porque ao ensinar a sua língua, você coloca uma relação de subordinação e você impõe uma identidade, né? E essa identidade, ela é dominante. Então, a comunicação, ela materializa as formas de opressão. E é por isso que a gente tem que subverter essa comunicação da maneira que a gente entende, para que ela, de fato, ela seja ampla para todo mundo, ela reconheça pessoas que muitas vezes estão invisibilizadas, porque a comunicação ela é muito mais do que a linguagem. O fato de você se comunicar, né, independente da maneira que você se comunica, consubstancia o seu ato de existir no mundo. Ou seja, pessoas que não conseguem, não têm espaço nessa comunicação, é quase como se elas não tivessem autorização para existir. Então, eu queria só trazer essa importância do tema. E aí eu quero entrar um pouco, eu acho que essa conversa ela parte muito da gente entender um glossário, que eu chamo de glossário de gênero, né? Fazendo essas distinções que a professora Marina falou. Então, vamos lá. Diferença entre sexo e gênero. O sexo são as características fisiológicas que diferenciam a fêmea do macho. Ou seja, é algo biológico que é baseado nas nossas genitálias, que definem fêmea e macho. Dentro dessa variação de fêmea e macho, a gente também tem pessoas que são intersexuais, quando a gente olha sobre essa perspectiva do sexo. O que é uma pessoa intersexual? É uma pessoa que ela nasce com uma genitália indefinida ou uma pessoa que nasce com genitálias dos dois sexos. E o sexo, então, é as características fisiológicas. O gênero é uma construção social que a gente tem sobre essas características fisiológicas. O que significa que são os construtos sociais, políticos e culturais que fazem com que a gente crie assunções de como uma mulher, por exemplo, e como um homem deveria ser na sociedade. Então, é algo que é culturalmente construído. É daí que vem os estereótipos de gênero. A mulher deve se portar dessa forma, o homem deve se portar desta ou daquela forma. Isso partindo de uma perspectiva binária entre homem e mulher. Então, a gente tem aí, nessa flexão do gênero, a gente tem pessoas, né? E aí a gente traz o conceito de identidade de gênero. Identidade de gênero é a nossa percepção
individual sobre o nosso gênero relacionado ao nosso sexo. Então, temos pessoas que têm a identidade de gênero, se identificam como mulheres. Eu vou dar um exemplo que é o meu caso. Eu me identifico com o construto social mulher, né? A gente tem pessoas que se identificam com o homem, então são pessoas que se identificam com a construção social que é tida como homem. Pessoas não binárias, que são pessoas que elas não se identificam com nenhum construto social. Elas não se identificam nem com aquilo que a sociedade concebe como mulher e nem aquilo que a sociedade concebe como homem. Elas simplesmente não se encaixam nessas normas e nessas caixinhas binárias. E aí a gente tem também uma pessoa andrógena. O que é uma pessoa andrógena? É uma pessoa que ela combina traços de feminilidade e traços de masculinidade. É o que a gente chama de um sexo fluido. Então, cada hora ela tá de um jeito que impeça que a gente coloque ela na caixinha, que eu chamo de caixinha da heteronormatividade, que coloque e defina um gênero para essas pessoas. Para essa pessoa. Então, o gênero é uma construção uma construção social que a gente tem do sexo. Quando a gente pensa em gênero e sexo, a gente vai pensar em duas identidades, né? Que é uma pessoa cis e uma pessoa trans. Uma pessoa cis é o oposto de uma pessoa trans. O que é uma pessoa cis? Uma pessoa cis é uma pessoa que se identifica com o sexo que ela nasceu. Ou seja, que o gênero dela e o sexo dela estão em total conformidade. Ela não se sente que ela nasceu em outro corpo. Uma pessoa trans é uma pessoa que ela possui uma identidade de gênero que é diferente do seu sexo biológico. Então, é uma pessoa que ela não se reconhece nas características fisiológicas e biológicas que ela nasceu. E trazendo agora a parte do afeto, né? Porque a gente também tem regras relacionadas ao afeto, né? Então, a gente também coloca nomes no que é relacionado ao afeto e à atração. Então, a gente tem pessoas que são heterossexuais, que são pessoas que sentem atração por pessoas do sexo oposto. Ou seja, eu posso ter uma mulher transexual que seja heterossexual, certo? Temos pessoas que são homossexuais, que são pessoas que sentem atração por outras pessoas do mesmo sexo. E temos a pessoa assexual, que é uma pessoa que não sente atração por ninguém. São pessoas que não sentem atrações sexuais. E pessoas pansexuais, que são pessoas que sentem atração por pessoas, independente do sexo ou do gênero. Elas sentem atração por todo mundo, por seres humanos, né? E aí, uma pessoa queer, porque o termo que, né, ele tá na sigla do LGBT, é uma pessoa. Antes, o termo queer, ele era usado para fazer referência a pessoas não binárias. E isso acabou se ampliando. E a teoria queer, ela é muito mais do que um nome. A teoria queer é uma teoria que critica a heteronormatividade. É uma teoria que visa, né, a gente não ter que se encaixar em rótulos de gênero, ou rótulos de identidade de gênero, ou rótulos de orientação sexual. Então, é algo que critica tudo isso. Mas quando a gente usa especificamente nas siglas LGBTQIA+, a gente está se referindo a um guarda-chuva, né? A um guarda-chuva que abrange todas as identidades, todas as orientações e todas as formas dos sexos e autodeterminações. Então, L seria de lésbicas, né? Mulheres que sentem atração por mulheres, gays, homens que sentem atração por outros homens, B, de bissexuais, pessoas que sentem atrações por homens e por mulheres, T, de transexuais, então pessoas que não se identificam com o sexo que nasceram, queer, que seria as pessoas que não se encaixam nesse padrão heteronormativo e que fazem essa crítica, e seriam as pessoas intersexo, que são as pessoas que nascem com sexo indefinido, né, ou com ambos os sexos, e assexual, que são as pessoas que não sentem atração sexual. E o mais seria as demais formas de identidade e orientação, pensando que isso é algo fluido, é algo que vai de acordo com a autodeterminação das pessoas, né? Que não é a gente, não é o Estado, não é ninguém que impõe isso para as pessoas. As pessoas podem ter qualquer percepção que elas
queiram, de acordo com o seu sexo, com a sua orientação sexual e com o seu gênero. Acho que essa primeira parte, se tiver alguma dúvida, é meio complicadinho. Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar. É super legal, porque muita gente não sabe, e aí acrescentando o que você tinha falado, né? Também tem depois o PN, de pansexual, e o N, que é o neutro, não binário, né? E aí que vem o mais, que está crescendo, né? Mais que pode não se encaixar. Foi, na verdade, um guarda-chuva esse mais. Não, ficou super claro. Acho que é importante, acho que muita gente não sabe. Claro que não vai gravar, mas acho que ter uma noção já é muito bacana, para a gente ver que são expressões diferentes, são coisas diferentes, né? O sexo, do gênero, da orientação sexual e como você se encaixa em cada uma dessas coisas, se é que você precisa. Por isso que eu gosto muito do queer, né? O queer é muito interessante. Bom, Darlan, te passo a palavra, agradecendo por ser tão empenhado, ser tão maravilhoso. Primeiro semestre, Maíra. É um grupo primeiro semestre. Eu tenho o meu monitor, que é do terceiro. São super jovens e eles que estão desenvolvendo os conteúdos. Eu estou, assim, encantada. Pode falar, que a palavra é sua. Tudo bom? Se confesso que é um tremendo orgulho estar aqui nessa live, né? Com duas professoras, assim, conhecimento imensurável de qualidade inigualável. Maíra, já aproveitando o gancho, assim, que a gente está falando do LGBT, né? Eu acho que é fundamental a gente ter, assim, a ideia, eu prezo muito pelo entendimento que a gente não tem só que aceitar e respeitar, a gente também tem que incluí-los, né? Por exemplo, uma questão que eu tenho estudado muito nos últimos tempos é a questão da transexualidade, que dentro da LGBT, dentro da questão LGBTQIA+, assim, eu acho que é as pessoas que mais sofrem, né? Os transexuais. Então, assim, você que tem um conhecimento maior de inclusão, assim, o que você pode, assim, na sua visão, assim, o que a gente poderia fazer para incluir essas pessoas mais no mercado de trabalho? Perfeita, adorei essa pergunta, porque me traz um tema que eu gosto muito, né? Que aos três: diversidade, inclusão e equidade. O que é a diversidade, né? A diversidade é quando a gente tem vários coletivos em um ambiente. Então, a gente tem pessoas de diferentes raças, etnias, nacionalidades, gêneros, sexos, orientação sexual, pessoas trans em um ambiente. Então, a gente tem essa diversidade, que é o que a gente aparentemente vê nos lugares e a gente acha, tem uma falsa ideia de inclusão, né? Então, de fato, essas pessoas, elas não... A diversidade é o primeiro nível. Depois, a gente tem um segundo nível. Então, a gente sobe mais um degrau, que é o degrau da inclusão, né? Que é algo mais amplo do que a diversidade. Então, é isso que você trouxe, Darlan. É não só a gente ter esses coletivos nos lugares, nas empresas, nas universidades, a gente ter um mix de coletivos diversos, mas é fazer com que esses coletivos, eles se sintam vistos, ouvidos e valorizados pelo grupo. Uma questão que muitas vezes a gente não vê, né? Então as empresas vêm, olha como a gente é diverso, etc. Mas eles não fazem nenhuma atividade de inclusão. Ou seja, essas pessoas, elas não são vistas de acordo com as suas singularidades, né? Elas não se sentem pertencer. Então, elas não são chamadas muitas vezes para o happy hour depois da firma, né? Elas não são incluídas em algumas questões, ou elas simplesmente, pelo fato de se criar um ambiente hostil, elas se juntam entre elas e elas não se relacionam, considerando ali, criando um espaço de separação e não de inclusão. E aí, ok, temos o terceiro nível, né? Como que faz para a gente ter essa inclusão? A gente só vai conseguir uma inclusão se a gente subir para o terceiro degrau e ir no nível da equidade, que é um sentido mais amplo. Não basta só eu querer ter um ambiente diverso, com vários coletivos. Não basta só eu querer ter um ambiente que tenha a inclusão, né? Que os coletivos eles se sintam, de alguma forma, valorizados pelo grupo. Mas é necessário que eu trate as pessoas diferentes, partindo dessas diferenças de identidades, para a gente alcançar uma igualdade material. Ou seja, eu vou pensar, por exemplo, eu tenho uma pessoa aqui que ela
que ela... Por isso que as cotas nas universidades, que é algo que é muito polêmico, mas de uma certa forma é para a gente alcançar essa questão da equidade, né? Que não basta só isso, a gente precisa muitas vezes perceber que, de fato, as pessoas são diferentes e tá tudo bem as pessoas serem diferentes, né? As pessoas, elas partem de outros lugares. E aí que vem o conceito que eu tinha falado com a Marina de interseccionalidade. A gente precisa entender que as pessoas, elas partem de lugares sociais que são distintos e que algumas pessoas, elas estão mais sujeitas a formas de opressão do que outras, porque elas têm múltiplas forças de opressão operando sobre elas. Então, a minha experiência, Maíra, de ser mulher, uma mulher branca, cis, hétero, de classe média alta, é totalmente diferente da experiência de uma mulher negra trans da periferia. Ou seja, não é uma empresa. Uma empresa, um coletivo, uma universidade tem que tratar essas pessoas diferentes, porque elas partem de uma condição. Então, vou dar um exemplo. Se no Dia das Mulheres se faz uma ação para as mulheres numa empresa em que não é dado, né, em que seja, por exemplo, num bairro nobre da cidade, poucas mulheres dessa empresa vão conseguir chegar. Por quê? Porque não foi apreciado isso, né? Eu vi muito num programa, que foi um programa de violência doméstica, que teve durante a pandemia, em que as mulheres elas iriam nos cartórios, nas farmácias, com um X na mão. E é um programa muito bacana. Só que é um programa que não pensou muito nessa questão da equidade. Por quê? Porque mulheres que não têm mão, como que elas iriam denunciar? Verdade, bom ponto. Inclusive, assim, é um tema que a gente abordou essa semana quando a gente veio falar do caso, né, do Jane Doe, que a gente fez na publicação, a gente formou até um sinal que eu ia mostrar no final, que é a questão do X, né, que já que a gente entrou nesse tema agora, que é a questão da mulher, quando tiver em situações de violência doméstica, né, tentar de alguma forma na mão ou num papel com X vermelho. E realmente você vê, eu não tinha pensado nessa questão. Então você vê que mesmo a gente tentando trazer o máximo de igualdade para todos, a gente não consegue pensar. E também a gente entra naquela questão de como é importante a gente ter pessoas de todos os tipos dentro do poder executivo, porque você consegue, do poder legislativo, desculpa, para a gente poder movimentar as leis, as regras que regem isso, né? Porque você vê, eu não, por mais que eu pense em ajudar uma mulher, eu não penso como uma, né? Então eu vou tentar fazer o melhor para ela, só que eu não vou pensar como ela, né? E assim, falando da questão das pessoas trans, né? Teve uma pesquisa pela FAPESP de 2020 que apenas 13,9% das mulheres trans tinham trabalhos formais. E assim, é um dado alarmante, porque, né, o Brasil é um país que mais mata mulheres transexuais, então é muito triste isso, né? Então, mas é muito Aproveitando importante. esse gancho, Darlan, eu falava exatamente isso com você antes, né? Quando a gente comentava a respeito do banheiro. E num determinado ponto da conversa, e acho, eu vou até aproveitar para falar sobre isso, que os alunos, né, que estão assistindo do primeiro semestre, do centro universitário, das pessoas em geral que estão participando da live, têm a percepção da diferença importante entre inclusão e linguagem neutra. Porque veja que quando eu fui falar sobre a live de hoje, a primeira coisa que falaram, todes. Não, a gente não vai falar sobre todos, não que não seja importante, mas são coisas diferentes. E quando a gente conversou exatamente na questão do banheiro, aí sim a gente está abordando o ponto inclusão, né? E falaram, mas é um perigo. Não, eu falei, perigo para o transexual não é ele estar no banheiro de uma mulher, porque era essa a linha da conversa. Perigo é o que o transexual passa todos os dias no Brasil. E o que é muito grave, né, Darlan, você colocou um ponto importante. Puxa, eu não pensei nisso quando eu fiz o meu conteúdo. Agora, o que é duro é pensar que tem tanta gente que sabe disso e finge que não existe. Né? Porque a gente descobrir e aprender é maravilhoso. Agora, a gente já sabe, já aprendeu e mantém, é criminoso. Aí já é um outro assunto. Mas, perdão, eu atrapalhei vocês, podem continuar. Conversa
é aquilo lá, o interessante da live é a gente manter essa sintonia de conversa, não ser aquela coisa muito chata com repertório, né? E assim, trazendo essa questão de inserir a igualdade, assim, as pessoas têm muito, eu não sei a razão das pessoas terem tanto preconceito de cotas. Eu acho que as pessoas precisam entender que as cotas, assim, elas tentam trazer essa igualar, né, o que as pessoas não têm, que todas têm. Foi aquilo que você falou, Maíra. E assim, né, por exemplo, teve aquela polêmica muito grande em 2020, quando, né, a Magazine Luiza lançou vagas para os aprendizes, né, training, apenas para pessoas pretas, e gerou aquela polêmica, né, que entra naquela questão do racismo inverso, né, e assim, é uma questão, assim, o que você acha, assim, que essas campanhas, qual que é a importância delas? Olá, você entrou num ponto muito interessante, você e a professora Marina. Primeiro, só queria fazer um comentário, porque quando você fala assim dessa questão das pessoas trans, né, que é um dos países que mais mata, eu só queria fazer um adendo. É um dos países que mais mata pessoas trans e que mais consome pornografia de pessoas trans. Ou seja, é como se a gente quisesse matar o nosso desejo também, né? E gerando uma grande objetificação de corpos específicos. Então, fazendo só esse primeiro comentário, já partindo para essa questão que você trouxe, né, das cotas, a importância disso, eu acredito o seguinte, gente, existe muita resistência porque existem pessoas que carregam identidades dominantes e pessoas que carregam identidades que não são dominantes. Geralmente, as pessoas que elas carregam identidades dominantes, elas não querem perder o seu privilégio. E isso muitas vezes ele não passa pelo mental, sabe? Ah, essa pessoa, olha, ela não quer, ela é privilegiada, ela não quer perder o privilégio, e etc. Às vezes as pessoas elas não têm consciência, porque a gente passa, desde o momento que a gente nasce, por um processo de socialização. E a gente passa por um processo de socialização que internaliza na gente as formas de opressão. Então a gente carrega, né, além das nossas identidades sociais, a gente internaliza opressões também. Ou seja, muitas vezes vocês já não perceberam que existe uma pessoa negra ou preta, conforme ela prefere ser chamada, e ela simplesmente ela fala assim: não, eu não vou frequentar esse lugar, porque eu não devo frequentar esse lugar. Na realidade, o que está operando aí é que ela mesma internalizou uma forma de opressão. As formas de opressão elas são internalizadas para manter uma sociedade num status quo, né? Numa sociedade em que mantém um status de dominação de uma identidade em detrimento de outra. Então, muitas vezes, a própria pessoa negra ou preta, ela possui resistência na criação de cotas. Isso vem porque a branquitude e essa ideia de subordinação, ela está introjetada nela também, de que ela não pode quebrar esse teto de vidro, que ela não pode sair deste lugar, né? Então é tudo muito arquitetado, né? E como que é arquitetado, Maíra? Parece que você está falando de uma questão assim, uau, um negócio assim muito sinistro. Mas é arquitetado através das instituições. Então, desde pequeno, você consome algumas mensagens. Primeiro dos seus pais, da sua família, depois da escola, depois do bairro, depois do clube, depois da igreja, que faz com que cada vez mais você atue de acordo com umas certas questões. Então, por exemplo, toda vez, né, você foi ensinado que se você vê uma pessoa negra ou preta, é melhor você fechar o vidro do carro, porque um dia alguém te falou isso, ou um dia alguém fez isso e você observou. Então, você vai adquirindo isso, né? Você vai internalizando as opressões. E por isso que eu falo que é muito difícil a gente ver uma pessoa que não seja racista, uma pessoa que não seja homofóbica, uma pessoa que não seja machista numa sociedade que se baseia nessas opressões. Todos nós somos. E a gente só consegue enfrentar esse problema quando a gente olha e está apto a reconstruir, a desconstruir isso diariamente. E vai doer na gente. A gente vai sofrer uma culpa branca, porque a culpa branca, ela dói, mas ela é necessária, né? Então, assim, a gente precisa encarar os nossos demônios internos para que, de fato, a gente desconstrua isso. Maíra, deixa eu aproveitar que a gente está falando de cota, porque as pessoas elas não têm a percepção
do que significa a cota, porque a cota, muita gente enxerga na cota um favor, né? Ou você trazer uma desigualdade, quando, claro, você traz, mas como você colocou no início, que é o outro viés da isonomia, né? Que é tratar diferente quem é diferente, porque de fato não somos todos iguais, existem certas diferenças que realmente acabam, e aí o tema da inclusão é importante, tirando o cara da jogada numa série de contextos de emprego, né, de vida, de não violência. E outro dia mesmo com a promotora Silvia Chaquian, eu conversava, lembrei do filme das sufragistas que falavam sobre a conquista das mulheres, é um filmão para assistir, sobre a conquista das mulheres em votar, e as pessoas até esquecem que demorou muito tempo para se ter isso, né? Então, eu queria te perguntar, o que você acha das cotas para mulheres na política? Olha, Marina, eu acho maravilhoso, assim, inclusive, enquanto você estava falando, a nova lei de licitações, ela traz, inclusive, um grande avanço, né, em relação a isso, porque o poder público começou a dar preferência para contratar, para fazer parcerias com quem traz aí uma políticas de equidade de gênero. E a cota, né, das mulheres na política, ela é muito importante, porque, vejam, para uma mulher, ela chegar num espaço de poder é muito difícil. E aí tem um livro que eu quero indicar para vocês, que é um livro da Mary Bird, que é uma historiadora, que chama Mulheres e Poder, um Manifesto. E ela traz exatamente que as mulheres que chegam hoje no poder, de alguma certa forma, elas têm que se masculinizar para chegar ao poder. Por quê? Porque o poder, da maneira que ele foi constituído como se fosse algo eminentemente masculino. Então, no momento em que, antes, assim, nas comunidades tribais, comunidades, da gente ter uma ideia de propriedade privada, as mulheres eram as responsáveis por caçar. E os homens, eles eram responsáveis, então as mulheres cuidavam dessa parte de trazer os alimentos e os homens ficavam responsáveis por cuidar da propriedade. Com o advento dos direitos humanos de primeira geração e a supervalorização da propriedade privada, o homem, que é responsável por zelar pela segurança da propriedade, ele ganha um papel de maior importância. Por quê? Porque ele ganhou um status. E quando essa atividade da mulher de trazer alimento, essa atividade doméstica da mulher, ela não foi remunerada, o que aconteceu? A atividade da mulher se tornou subalternizada, enquanto a do homem era valorizada. Então, o homem foi para fora de casa, a mulher ficou para dentro de casa. E para fora de casa que acontecia o poder. Então, o poder, ele foi construído de uma maneira que foi eminentemente masculino. Né? E aí é por isso que toda vez que a gente sai de casa, nós mulheres, a gente sente censura da sociedade. Ou a gente sofre assédio, ou a gente é estuprada. E quando a gente chega nos postos de poder, a gente sofre muito, a gente sofre violência política de gênero. Porque é o tempo todo os homens falando, aqui não é o seu lugar, volta para casa. É lá o ambiente doméstico que é o seu, né? Porque criou assim essa relação de desigualdade e aí as mulheres elas sofrem muito. Então as poucas mulheres que conseguem ocupar espaços de poder, Marina, elas sofrem muita violência política de gênero. Elas têm que se masculinizar porque o poder tem essa característica de ser algo masculino. Então elas cortam o cabelo curtinho, elas vestem preto, terninhos, inclusive elas fazem fonoaudióloga. Eu acho que a Cristina, não a Cristina, a Angela Merkel teve que fazer fonoaudióloga para engrossar a voz para conseguir ser ouvida. Então, assim, isso nos mostra o quanto são poucas que chegam e o quanto é difícil chegar, né? Vejam, a gente tem 2 mulheres no Supremo hoje e as mulheres que falam o tempo todo são constantemente interrompidas e que possuem mais chances. Eu tenho uma pesquisa que fala que as mulheres hoje no Supremo elas têm mais dificuldade de trazer e formalizar decisões monocráticas, porque os ministros eles sempre pedem para rever as decisões. Então, ter cotas hoje para mulheres é muito importante, para que mulheres ocupem espaços de poder. E aí daí vem aquela questão, mas se a mulher é machista e vai ocupar o espaço de poder e ela é
super, super machista. Mesmo assim, é uma mulher ocupando o espaço dele, é uma ruptura, né? É uma mulher que está ali, independente se ela internaliza uma opressão ou não, né? É uma simbologia importante, né? É uma ruptura. E a Perfeito. promotora essa semana falou na terça-feira que a gente teve live, né? A mulher sempre teve em segundo plano desde da Bíblia, né? Da história da Bíblia, quando a mulher é a razão de serem expulsos do paraíso, né? Que foi a mulher que cometeu o pecado, né? Então, você vê que isso é uma questão cultural desde a época da Bíblia, onde a mulher já sempre esteve em segundo plano, né? Por isso é importante a gente sempre trazer essa questão em pauta e cada vez mais para tentar trazer isonomia para todos, né? E assim, uma outra coisa também que eu acho interessante, já que a gente está falando desse tema agora, é o empoderamento feminino, assim, o quão ele é importante para juntas as mulheres lutarem pela sua causa. Com certeza, assim, eu sou uma fã do empoderamento feminino. Eu acho que as mulheres, por muito tempo eu senti muita culpa do meu privilégio, né? E eu achava que eu não poderia falar das coisas porque eu tinha tudo, eu era uma garota super privilegiada. Mas daí eu tinha uma culpa muito grande por isso. E daí eu fui aprendendo que eu posso usar o meu privilégio para que outras pessoas ocupem espaços. E eu acho que é esse o ponto do empoderamento. Não é só a gente empoderar as mesmas, é empoderar as outras, né? No sentido de, ok, você tem um espaço, traga uma mulher negra para falar. Você tem um palco, procura uma mulher preta, né? Então, assim, isso é muito legal. Isso, na realidade, é o empoderamento. E aí que eu acho que é tão importante o conceito da Djamila Ribeiro do lugar de fala, que muitas pessoas entendem como censura, mas eu acho que quem entende como se fosse censura é porque não pegou a lógica da Djamila. A Djamila diz que lugar de fala não é censura, mas é você falar sobre as coisas partindo do seu pressuposto. E é isso que você falou, Darlan, quando a gente falou da campanha do X, né? É que você não sabia. É a gente falar reconhecendo os nossos privilégios, a nossa posição social e opinar disso, mas sempre fazendo isso, não generalizar experiências que você não viveu. Porque assim, eu não sei de fato como é ser uma mulher trans, né? Eu posso imaginar, mas eu nunca vou saber. Então, assim, para eu saber, eu preciso ouvir uma mulher trans, né? E aí que quando a gente procura ouvir as pessoas, a gente percebe o quanta coisa que a gente assume e generaliza, e aí vem aquela culpa também, mas que tá tudo bem, sabe? Assim, né? Então, assim, eu acho muito interessante quando a gente fala disso, trazer esse conceito do lugar de fala. Uhum. Não, com certeza, totalmente assim. Né, as mulheres, assim, quais os principais desafios que elas têm no mercado de trabalho hoje, assim, que você acha que elas têm que lutar? Nossa, muito. Bom, tá muito associado. Primeiro é conseguir postos de poder, né? Segundo, porque a gente sempre é contratada por um mas é contratado, vou dar um exemplo, para advogada júnior. Só que daí, como se consolida ali? Se consolida no sentido que, da advogada júnior, o seu chefe ou seus pares homens te veem como uma secretária. A gente sempre é levada para o estereótipo do conceito, né, do gênero feminino. Então, assim, se você está numa reunião, para quem que vai pedir o cafezinho? Para a mulher que está na reunião. A gente sempre é vista como essa atividade de servir, né? De se colocar. As constantes interrupções, né? Então, o fato de uma mulher estar tentando falar e o homem falar mais alto, ou isso pode ser feito, inclusive, de mulher para mulher, tá, gente? O machismo, ele não é só de homem para mulher, ele é de mulher para mulher também. Ou, muitas vezes, quando vão te explicar coisas, né? Que você já sabe. Teve uma vez em sala de aula que uma aluna minha era advogada, né? Advogada. E aí um aluno queria meio que mostrar e se sobressair em relação a dela, e ele falou assim: olha, eu vou te explicar como funciona um trâmite de um inquérito. Começa assim, assado. Eu falei, peraí, vamos parar. Não estou entendendo. A colega é advogada.
ela sabe como funciona esse trâmite, então pode ir direto para o seu ponto, né? Então, assim, como muitas vezes a gente é colocada, inferiorizada, a gente tem muita apropriação do nosso trabalho. Quantas vezes nós mulheres não ficamos sem dormir e etc. E a gente não leva crédito para uma coisa, o crédito ele é muito mais valorizado quando ele vem no masculino, sem falar a questão do assédio, né? Que a gente é reduzida a um corpo. E isso eu vejo muito assédio nas empresas, importunação sexual, né? Então, essa questão tá tudo muito ligada, né? E é muito triste, né? Então, assim, eu Sem acredito. falar, só lembrando, um ponto importantíssimo, sem falar na questão da remuneração, que até Sim, hoje é claramente diferente, né? saiu uma Claramente. pesquisa, inclusive, da G1, que em 2020 as mulheres ganharam 20% a menos que os homens. Uhum. E não só isso, gente, mas a questão da maternidade, ou seja, a gente te dá licença maternidade, olha como a gente é ótimo, você vai respeitar todos os direitos. Só que quando você volta, já tem ali alguém que assumiu o seu lugar e você tá escanteada, né? Tipo assim, você volta, mas em quais condições também, né? Então, assim, na prática, muitas vezes nossos direitos, eles não são assegurados de fato, né? Maíra, hoje, por coincidência, você está falando do negócio que eu e o Darlan conversamos antes de entrar na live, sobre uma fala, não importa, mas uma fala que veio aí por parte de membros de um governo, de um determinado governo, e que colocou exatamente, se eu fosse mulher, eu odiaria ter qualquer coisa nesse contexto. Eu odiaria ter licença maternidade, porque isso me colocaria numa situação horrível, que eu não ia conseguir me colocar nunca mais. E a Natuza, a Nery, estava totalmente revoltada, falando e contando dela, que ela estava grávida de 6 meses quando ela foi contratada pela Reuters. Ela falou, mas vocês vão me contratar mesmo assim? Falou, não, você é ótima, a gente quer que você fique com a gente. E ela voltou e trabalhou o dobro. Quer dizer, então até hoje você tem uma colocação como essa, sendo que é criminoso. Darlan, acho que vocês nem sabem disso, eu acho que sim, eu coloquei na aula que é crime você exigir atestado de gravidez. Teve um banco conhecido que só contratava mulheres com mais de 40 anos para ter uma chance menor delas engravidarem, e por aí vai, né? Mas foi só um adendo, pode seguir. Não, e eu vejo também, assim, aproveitando, que eu estava atendendo uma cliente que eu faço minhas consultas de mentoria, que chama Mentoria para Mulheres Mal Comportadas. E eu estava atendendo uma cliente em que ela estava fazendo uma série de entrevistas e ela tinha que vestir todo dia para trabalhar um salto, sei lá que número, sabe? O quanto isso também tinha sérias imposições em relação à roupa dela. Né? E eu percebo o quanto também isso é colocado para a mulher, não só essa questão da maternidade, mas a maneira dela se vestir de uma forma que não é colocada para um homem, sabe? Então, isso é muito diferente, né? E teve uma vez, assim, eu acho que isso é algo sobre os nossos corpos o tempo todo. Então, se você quer ser levado a sério, você tem que estar com essa ou com essa vestimenta, assim. E eu me lembro que um dia eu fui dar uma palestra na Lesp e eu tava com um vestido, assim, que era um vestido da Farm, com mulheres negras, e eu tenho bastante tatuagem. E aí, no final do dia, da palestra, uma menina veio chorando. Era uma menina, sei lá, novinha, estava no primeiro ano de direito, chorando para mim. Falou assim, cara, sua palestra foi muito importante para mim, porque eu achei que eu tinha que sair de mim para ser uma advogada, sabe? Eu achei que eu precisava negar muita coisa, né? E aí, ver você aqui, jovem, advogada, com tatuagem, tipo, me fez crer que eu não preciso negar a minha personalidade para exercer uma profissão, o que muitas vezes é colocado para mulheres, né? Que é aquela questão que as pessoas querem sempre tentar enquadrar uma normalidade que não existe, né? As pessoas querem trazer um normal que não existe para nada, não só para as mulheres, mas para tudo. Só que isso é uma coisa que as pessoas têm que parar de fazer. A gente sempre querer achar o normal nas situações, né? E assim, o que você acha, assim, perante todas essas situações das mulheres, da questão LGBT, assim, o que as pessoas podem fazer no ambiente de trabalho, assim, para corrigir essas ações, assim, para tentar, assim, ajudar essas pessoas? Olha, é um ponto muito importante, porque ele pode ser um ponto muito delicado também.
as pessoas, né? Geralmente as pessoas não aceitam bem críticas. E isso é um problema, né? Então, geralmente você fala assim, olha, você está sendo racista, você está sendo opressor, você está sendo machista, a pessoa ela vai encarar isso na defensiva e provavelmente ela vai se bloquear para aquilo que você vai falar e não vai ser legal, né? Então, quando você vê uma atitude ou outra, é muito importante que você entenda que essa pessoa que está falando isso, que está agindo desse jeito, ela não está fazendo isso de fato porque ela é malvada, mas ela está fazendo isso porque ela foi socializada para operar dessa forma, né? E aí a gente tem que partir desse lugar, educar, mas educar com amor. É chegar e falar assim, olha, eu acho que você sempre pensou, você sempre se referiu às pessoas assim, mas sabe, hoje os tempos mudaram, né? Quando você fala isso, você está invisibilizando tal e tal pessoa, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente pega também muito duro com as pessoas. Só que a gente esquece que as pessoas, elas fazem parte do sistema. Então, quando a gente acha uma pessoa só é a culpa do racismo, da misoginia, da homofobia do mundo, é algo também muito reducionista. Então a gente acha assim, bom, essa pessoa vai cumprir uma pena e acabou, o problema está resolvido. E não, o problema não está resolvido. Porque essa pessoa pode cumprir a pena e etc., mas você pode estar perpetuando as suas próprias formas de opressão, né? Então, assim, eu acho que chamar a atenção das pessoas, seja na faculdade, como educadores, seja como empresários, eu acho muito legal, eu acho muito interessante. E eu acho muito interessante também se você se sentiu magoado, né? Se você se sentiu... Então, assim, vira e mexe, eu falo para as pessoas, mesmo nesse episódio na sala de aula, eu falei, olha, você está fazendo uma conduta, eu sei que não é por mal, mas faz parecer que você está fazendo um mansplaining com essa aluna. Ah, mas o que é mansplaining? Daí já surge e daí todo mundo começa a debater sobre o tema. Mas tem que ser de um jeito muito delicado. Eu acho que o apontar o dedo, ele é perigoso. É você falar, você, não sei o quê, porque na verdade você está se colocando também numa posição de pessoa superior, né? E daí é o que o Paulo Freire diria. O oprimido está se tornando o opressor. Então a gente tem que estar... E muito nesse jeito, nessa questão do diálogo, para as pessoas não se fecharem, porque daí senão as pessoas ficam assim, ai, agora não pode falar de nada, então agora não pode fazer nenhuma piada, agora não, tá tudo muito chato, é tudo muito chato, todo mundo é muito chato, e eu não vou conversar com essa e com aquela pessoa, e daí a gente começa a ir para extremismos, onde as pessoas não se conversam. E eu acho que é isso que está acontecendo hoje, nesse momento político específico, né? A gente não fala com quem pensa igual a nós, a gente não consegue falar com o diferente. E isso é muito complicado, né? Porque daí a gente vive em bolhas. Eu vou até aproveitar um pouquinho, Darlan, para fazer um apêndice aqui. Remember, que eu acho que a Maíra vai lembrar, vai recordar, que eu sempre tive essa tarefa assim, em sala de aula, né? Eu sempre impus, por exemplo, e a palavra impor, mas de um jeito delicado. Eu sempre gostei que os grupos se formassem, não porque é meu amiguinho, mas para que conseguissem, né? Eu sempre estipulei os grupos do jeito que eu gostaria, para ir trocando, para as pessoas terem a convivência com os diferentes, porque eu acho que o trabalho ele começa assim, né? De você entender que tudo bem, você pode não sair com aquele cara para ir tomar um chopp, mas ok, você vai conviver com aquele cara na sala de aula e você vai descobrir uma coisa legal nele. Aliás, a primeira aula que vocês têm comigo, que é a quebra de gelo, não é? Justamente vocês olharem um no olho do outro e se desenharem e tirarem aquela capa da frente. Então, a educação ela faz toda a diferença em relação a isso. Por isso que eu gosto da lei do bullying. Porque a lei do bullying, ela impõe isso que a Maíra apontou com muita razão. E eu sempre falo em sala de aula. A gente tem a fantasia que você penalizou porque é crime, resolve. Se fosse assim, não teria tanto homicídio. É muito mais importante que você tenha a tarefa de não ter aquilo, daquilo não acontecer. Como fazer para aquilo não acontecer? E você não ir com violência também, não chegar como ela falou, olha, você é transfóbico, você é não sei que lófico. Não, é conversar. Você sabia que é desse jeito? Não é? Quer que eu te... Não entendeu ainda o que eu estou falando? É a forma que você está abordando. Porque você, sim, você tem que partir da premissa que eventualmente aquela pessoa não sabe.
Ela realmente não sabe, ela não teve aquela educação, ela não teve aquela informação. Quantos alunos da LAN desabrocharam na faculdade, que eles entraram, que a gente via, falava, e o cara sai uma outra pessoa, porque ele teve a oportunidade de entender. Olha que lindo aquele aluno que falou, aquela aluna que falou para ela, nossa, agora você me fez ver que eu posso ser como eu sou, né? Então, é aquela musiquinha, né? Me aceita do jeito que eu sou. Então, tudo isso é importante, mas passa por uma palavra que eu sempre aponto: educação. E educação não é só o professor. É aquilo, é compartilhar. Hoje vocês ouviram isso aqui nessa live, repete, né? Porque à medida que você vai propalando o conhecimento, vai compartilhando o conhecimento, você vai tendo mais chance disso, de fato, se enraizar. Mas, perdão, aí dei um Não, pitaquinho. isso é muito importante, né? Igual a gente estava comentando na sala há um tempo atrás com o pessoal, assim, que a gente combate o preconceito muitas vezes de pequenas formas. Às vezes você vê uma piada sem graça, você não precisa ir lá brigar. Você espera um momento, você chega, ó, você sabe que isso não é legal, explicar as razões, porque a pessoa ela vai ficar constrangida, porque pode ter sido engraçado no momento que ela fez a piada, só que como que ela fez a piada não é engraçado, é uma realidade triste, que as pessoas que ela está fazendo a piada sofrem muito. Então, acho que essa consciência vai fazer com que a sociedade vai parando e entendendo a realidade de todo mundo. E assim, agora, a nossa live está maravilhosa, mas caminhando para o final, eu quero fazer uma pergunta polêmica, assim, não polêmica, assim, mas saber o seu ponto de vista, assim. Maíra, você acha que o silêncio pode matar? O silêncio pode É, matar? Com isso certeza. mas Eu assim, acho, violência doméstica, você acha que pode matar? eu acho que, assim, pensando na violência doméstica, o silêncio, ele já está matando. Não é que ele pode, ele já está matando. E a gente percebeu isso no período da pandemia. O que aconteceu na pandemia? As pessoas, a gente teve baixos números de violência doméstica. E todo mundo falou assim, ué, tá reduzindo a violência doméstica? O que está acontecendo? Mas, na realidade, aumentou muito o feminicídio. O que aconteceu? Que o fato das pessoas não saírem de casa fizeram com que as pessoas não denunciassem a lesão de violência doméstica. E aí já foi para o final, né? Para o feminicídio, né? Porque geralmente a violência ela tem um ciclo, né? Então eu acredito que assim, todo silêncio ele é uma omissão. E muitas vezes as pessoas falam, ah, mas eu não falei nada. Mas muitas vezes se omitir é um fato, é um posicionamento. E é um posicionamento tão, mas tão crucial quanto o da pessoa que fala. Não é à toa que a gente tem no Código Penal crimes por omissão, né? É exatamente por isso. Então, eu acho que eu acho o seguinte, sabe? Muitas vezes, e aí eu também acho que é interessante fazer um contraponto, algumas pessoas se omitem porque elas não têm condição de falar. Então, por exemplo, uma pessoa que está quando o chefe faz alguma postura, né, que tem uma posição hierárquica em relação a ela, essa pessoa se omite, porque senão ela vai ser demitida, ela vai ficar quieta e etc. E ok, é compreensível. A gente também não pode obrigar que as pessoas falem em situações que também vão contra a dignidade humana delas. Mas eu acho que é muito interessante que a pessoa que tem o privilégio na mesa sempre fale, justamente por isso. Então, eu vou dar um exemplo prático. Se eu sou sócia hoje de um escritório. Se no meu escritório eu vejo algum episódio de machismo, eu vou lá e eu intercedo, porque eu tenho o privilégio de estar ali numa posição de chefia, que muitas vezes vai fazer com que as pessoas que estão ali embaixo da cadeia, elas não falem. Então, assim, muitas vezes é muito importante, aí entrando naquele caso polêmico do Oscar, que o homem interceda pela mulher. Por quê? Porque às vezes a mulher ela não tem condições psíquicas e emocionais de ela mesma tomar essa postura defensiva. Então, assim, eu acredito que a gente tem que sempre usar o nosso privilégio. Eu consigo entender uma pessoa que silencia e ela tem uma identidade que não é dominante ali na mesa. Mas eu não consigo entender uma pessoa privilegiada que silencia. Sinceramente, não consigo entender.
Eu entendo totalmente isso que você fala na posição de professora. E você sabe melhor do que ninguém, porque vivenciou uma experiência comigo nesse sentido, que eu tive a coragem de falar e não foi fácil. E eu tinha que falar porque eu tinha uma situação de poder, né? Se eu fosse aluna, eu não teria, mas como professora eu tinha. Então, realmente, quando você tem a situação que você tem poder, ainda que isso assuste, porque sempre assusta, né? A gente dizer que não assusta e que às vezes não dói até você falar ou tomar uma atitude e que não amedronta, lógico que sim, mas a gente tem que tomar atitude quando pode. E não tem jeito de tomar atitude quando não pode. É isso, né? E eu acho que isso tem muito significado em relação a tudo que a gente está falando. E nesse É, caso, o que a gente vivenciou, né, Maíra? Eu sofri uma violência por ser uma mulher, na época jovem, né? E por isso, toda aquela situação, né, que você deve se lembrar. E que tem muito a ver com o que a gente está conversando hoje. Certamente você está experimentando hoje, porque é jovem, professora, né? Então, você chegar, né, Darlan, é difícil, porque você chega lá, ainda mais numa área como direito, falando, tem gente que olha para você e fala, quem é? Né? Onde essa moça pensa que ela vai? Não é mais ou menos isso, Maíra? O nossa, quê? Vocês hoje não têm noção, é exatamente isso. tá vendo a nossa realidade, né, na nossa sala, assim, no nosso curso, assim, que a gente tem apenas duas professoras, né, mulheres, e assim, da área do direito em si só uma, né, que é a professora Marina, né, e assim, inclusive, assim, tem um dado que saiu pela do IPED 2021, que a cada minuto, 25 mulheres sofrem violências físicas ou sexuais no Brasil. Então, nessa live, imagina quantas mulheres já foram violentadas. Então, Pois a gente é. pode pensar. Aliás, e como é difícil, né, Maíra, a gente contar também isso, né? Porque você contar, sim, eu sofri uma violência, não importa de que sorte foi. Eu, por exemplo, sofri uma violência que não foi doméstica, não foi no âmbito doméstico, foi no âmbito de trabalho e de aspecto moral, né? Mas você sofre inúmeras violências e muita gente não tem coragem de contar, né, Maíra? Esse é um outro problema, né? É, É quando você conta, de certa maneira você se coloca vulnerável, né? eu acredito que assim, o contar e o falar, ele parte muito no sentido de vergonha, porque a mulher, quando ela é violentada, ela se sente culpada pela própria violência que ela sofreu, né? Então é muito difícil. Ou a gente reprime isso e a gente não lembra, e não é à toa que nos casos, né, de violência sexual a prescrição mudou, né? A prescrição ela começa a contar quando a pessoa ela alcança ali os 18 anos, porque tem muita gente que foi violentada, né, quando era menor, e aí reprime isso porque acha que fez alguma coisa errada. E aí, esse crime ali entrava na prescrição, e é por isso que mudou esse entendimento da prescrição. Agora eu trago para vocês e o novo crime, violência psicológica. Quem nunca sofreu violência psicológica num ambiente, numa sociedade machista? Né? A violência psicológica. E as questões, né? A gente só teve uma denúncia por violência psicológica. Ou seja, só um momento o Ministério Público considerou a existência da violência psicológica. Eu acho que é muito importante falar desse tema, porque, primeiro, as pessoas não sabem se reconhecer em situações que sofrem violência psicológica. Imagina, se elas nem sabem reconhecer situações de violência física, que é mais palpável, imagina a psicológica, né? E ainda mais no sentido da gente pensar. E o Ministério Público, né? E o sistema de justiça